Oi, a gente estava conversando até mais cedo em relação a toda essa questão dessa briga geopolítica entre Ucrânia e Rússia, já que a gente estava falando aí também um pouco até me fez lembrar o petróleo, né? A gente estava falando um pouco da questão energética movida ao carvão, mas me fez lembrar petróleo, que me fez lembrar toda essa questão dessa briga, né? Desse conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia. E a gente estava falando exatamente assim, a Rússia veio essa semana dizendo, não, vamos retirar algumas tropas, já estamos retirando, aí vem a própria Casa Branca aí falando que não, pelo contrário, não foi retirado, foi colocado mais soldados, União Europeia também. E aí a gente foi levantando algumas questões aqui, né? Tava eu e o Gani falando, inclusive teve algumas pessoas aí na teoria, né, do House of Cards, né, que os Estados Unidos está fazendo isso para desviar a baixa popularidade do Biden, né? Que os Estados Unidos teria mais interesse nessa guerra do que a própria Rússia em si. O Gani, se quiser complementar, né, Gani? O Gani estava falando em relação à parte energética lá da Alemanha, acho que se você quiser complementar em relação a isso, que seria melhor para os Estados Unidos ter a Alemanha mais dependente dos Estados Unidos do que da Rússia em si. Mas eu queria entender de você, né? Um brasileiro que está aí nos Estados Unidos, que está trabalhando o tempo todo com investidores. Como que está aí a tua visão em relação a isso? Você acha que realmente os Estados Unidos têm interesse que essa guerra não termine, que esse problema se estenda aí um pouco mais ou não? Isso seria só uma teoria da conspiração dos contrários aí ao Biden? Queria que você trouxesse um pouco a sua visão. Olha, é complicado mesmo, que obviamente tem muito interesse, né? Não dá para a gente ser ingênuo nisso, né? Do ponto de vista russo tem os interesses, do ponto de vista chinês tem os interesses, e os Estados Unidos também. Não é à toa, né, que o Biden vinha já oferecendo o seu gás liquefeito lá para a Alemanha, e o Putin veio dar uma resposta a isso, né? O Putin, ele consegue, ele tem duas, assim, a economia russa hoje é uma economia já mais a média de idade da população é mais alta, ou seja, uma população que não cresce tanto e uma economia que também não cresce tanto, tá? Então, a Rússia perdeu muito espaço, né, ao longo de diversas décadas, mas ela ainda consegue incomodar ou chamar atenção, né, ou buscar aquilo que ela quer, aquilo que é mais interessante para ela, a Rússia, através de duas formas, né, ou através do poderio nuclear que eles têm, ou a questão do petróleo e gás. Então, o mundo, de certa forma, ainda depende da Rússia, e a Rússia ainda tem esse poder de influência. E por trás da Rússia, assim, cada vez mais a China, né? E é interessante porque cada vez mais você fala, essas sanções que podem serem dadas para a Rússia, cada vez elas se tornam menos relevantes para a Rússia, porque ela tem, de um lado, o chinês querendo comprar os produtos russos, caso tenha uma sanção, beleza, o cara, você não vai comprar de mim, então eu vendo para o chinês que compra, né? Então a Rússia ganhou um aliado importante. Aí você tem aquela guerra fria velada entre Estados Unidos e China. Eu acho assim, cara, é muito difícil de entender. Tem questões históricas também, geográficas e étnicas lá na Rússia também. Não é só a economia, tem um pouco até de tradição lá da briga entre eles. Então é bem complexo. Acho que tem muita coisa envolvida aí, não é à toa que estão lá e que a gente ainda tá falando disso, tá? Então, não sei nem, a minha opinião, fica difícil de ter opinião, sinceramente, em relação a isso. Aqui, de novo, o Biden já foi muito criticado, tem até um meme, né, que fizeram, o Putin tá só esperando o Biden mandar as armas e tropas lá, que daí ele vai e rouba tudo, né, e leva para a Rússia. Então, tem muita coisa aí acontecendo.